Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil traz justamente pontos importantes da reforma tributária para o agronegócio, não só do ponto de vista do produtor rural, mas do ponto de vista do agro como um todo. E aqui, senhores senadores, uma questão muito importante. Quando a gente fala do processo legislativo, nós estamos diante de um debate amplo que já veio da Câmara dos Deputados, está aqui hoje nessa importante casa. E o que nós temos no panorama geral da nossa apresentação? Num primeiro momento, nós vamos tratar da manutenção dos avanços conquistados até o presente momento do que foi debatido na Câmara. E num segundo momento, nós vamos trazer aqui justamente o que, no entendimento da Confederação da Agricultura e Pecuária, deve ser aperfeiçoado aqui no âmbito do Senado Federal, em primeiro lugar, uma questão importante é a seguinte: quando a gente está dentro aqui da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a gente tem uma preocupação muito grande com a constitucionalidade do que nós estamos aqui discutindo, E eu gostaria de lembrá-los aqui que quando nós falamos de uma reforma tributária no que toca ao agro, nós estamos falando, na verdade, de uma interpretação sistemática daquilo que já está na Constituição. Quando nós olhamos para a Constituição, nós vemos, lá pelo artigo 170, a gente fala da ordem econômica. Dentro da ordem econômica, tem uma questão muito sensível que todos nós conhecemos, que é a parte, por exemplo, de política agrícola, que, num primeiro momento, senhores senadores, o que vem à nossa mente é a política agrícola como instrumento creditício, o que a gente vê, por exemplo, no Plano Safra. Mas não é só isso que está ali no artigo 187, que fala do tratamento privilegiado, que deve ocorrer, o tratamento diferenciado para o agro, também via instrumentos fiscais. E é por isso que o principal ponto, senador Marcelo, aqui trazido pela CNA, é uma interpretação sistêmica da Constituição para lembrar que, dentro do tratamento diferenciado para agricultura e pecuária, ela não é só por instrumentos creditícios, também por instrumentos fiscais. Uma reforma, portanto, da Constituição Federal tem que estar atenta ao que já está na Constituição Federal, por uma questão de coerência sistêmica, Passando para o próximo slide, eu gostaria de trazer aqui alguns pontos de alinhamento sobre premissas, porque quando nós todos falamos do agro, nós temos algumas impressões, e essas impressões, elas precisam ser vistas e trabalhadas, e aqui eu trago um ponto de vista eminentemente técnico para discussão nessa casa, a qual a CNA respeita e honra muito, que é o seguinte: geralmente nós temos uma visão de que o agro não paga tanto tributo, E a partir desse gráfico a gente consegue dar uma olhada em que o tanto que nós pagamos de tributo é o tanto que o agro contribui para a produção do nosso PIB. E isso é um ponto muito importante. Vamos passar. Até porque, quando a gente fala em benefício fiscal, segundo dados muito recentes da Receita Federal, da portaria que foi divulgada em torno de maio, portaria 319 de 2023 da Receita Federal, o maior setor que recebe benefício fiscal, pasmem, não é o agro, é a indústria. E quando nós olhamos, estamos falando do agronegócio, no agronegócio tem a agroindústria. A agroindústria, que está ali em verde, recebe 6,9% do total dos benefícios fiscais concedidos pela União Federal. Isso quando a gente pega 100 maiores empresas que possuem benefícios fiscais. A gente vê ali que o maior setor industrial que recebe benefícios não é o agro. Vamos passar. E uma questão muito importante, senhores senadores. Todos nós que estamos acompanhando a reforma tributária sabemos que o principal ponto aqui é sobre o novo sistema dual e, principalmente, o quanto nós estamos preocupados em estarmos alinhados com a OCDE. A OCDE, que também possui um sistema tributário idêntico ao que nós estamos aqui discutindo na reforma tributária, possui, dentro dos seus membros, dos seus 38 países membros, mais de 80% deles possuem alíquota diferenciada para o agro. E desses 80% dos países que possuem alíquota diferenciada para o agro, 30% deles, a alíquota para o agro é menor do que 1%.
Isso por quê? Porque nós sabemos da importância do agro, principalmente para a alimentação e para o contexto econômico de cada um dos países. Pode passar. O que, senhores senadores, de forma muito prática e sucinta, nós precisamos manter das conquistas que foram objeto de debate e votação no âmbito da nossa casa vizinha, na Câmara dos Deputados. Primeiro, um tratamento diferenciado para o agro que deve ser mantido é justamente a questão de redução de alíquota. Nós temos aqui reduções de alíquota no patamar de 60% a 100%, né? 60% para produtos agrícolas e de 100% para a tão importante cesta básica, que isso é algo muito sensível para todos nós brasileiros. Outra questão importante que deve ser mantida, a opção pelo IVA dual para aquele produtor rural pequeno, né? Outra questão muito importante, não incidência do imposto seletivo sobre produtos e insumos agropecuários quando são aplicados para consumo humano. Quarto ponto que tem que ser mantido, que implica muito na vida do produtor rural, que é o início da cadeia do agro, né? A gente não pode cobrar IPVA sobre tratores e máquinas agrícolas, né? Isso traz uma majoração muito grande e inesperada, inclusive, para os produtores. No próximo slide, a gente tem aqui os outros 3 últimos pontos que precisam ser mantidos dentro do que foi debatido até agora. Imunidade das exportações com a garantia de devolução do crédito acumulado de uma forma rápida e efetiva. Um tratamento diferenciado para as cooperativas que possuem uma atuação tão importante no agronegócio e o tratamento diferenciado para biocombustível. Biocombustível é diferente de combustível fóssil. Biocombustível vem do nosso agro e a gente tem que dar um tratamento diferenciado para ele, a gente deve privilegiar isso. Quais são, portanto, vamos passar, os pontos importantes de aperfeiçoamento aqui dentro do Senado? São 4 pontos principais na visão da CNA. O primeiro é, a redução de alíquota que hoje está em 60%, ela precisa ser maior. Por quê? Porque a grande parte dos produtos que estão nessa redução são produtos do gênero alimentício. Alimentação, e aqui eu tenho a honra de estar aqui do lado do ministro, de vários outros colegas que conhecem muito melhor do que eu, economia, né? Mas nós sabemos que aumento de tributação sobre alimentos é aumento de inflação. Aumentar a inflação é sempre ruim para o país, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o patamar de opção pelo IVA para o produtor rural, ele tem que ser aumentado. Não os 3,6 milhões que estão hoje, mas sim 4,8. Por que esse aumento? Porque a opção por um novo sistema tributário implica em adoção de novas burocracias. O produtor rural que tem condições hoje de lidar com a burocracia de uma nova tributação é o mesmo produtor rural que já está acostumado a lançar suas despesas e receitas no livro Caixa Digital, exigido pela Receita Federal. Então, aqui mais uma importante coerência dentro do sistema. Outra questão muito importante, que é sensível a todos, é o endereçamento dos fundos estaduais, né? Na redação que vem na Câmara dos Deputados, há diversos pontos que precisam ser melhor esclarecidos. A questão da transição frente à extinção do ICMS, principalmente a questão ligada à segurança jurídica e ao fato de que nós temos diversos estados, cada um com uma sistemática diferente de cobrança desses fundos. Para encerrar, algo muito importante para pequeno e médio produtor é isenção de TCMD na sucessão da propriedade rural. Todos nós sabemos que uma família que está alocada no campo e que produz, quando perde o seu familiar que conduz ali a produção agrícola, tem uma enorme dificuldade de dar continuidade à sua vida no campo e à produção no campo, quando perde esse ente familiar. E uma delas é justamente a regularidade da terra, que precisa passar para o nome dos herdeiros, e o valor do tributo cobrado sobre isso é muito grande. Então, o pequeno e o médio produtor rural precisam ter imunidade no pagamento desse tributo, para nós mantermos as pessoas no campo. Mantendo quem está no campo, a gente contribui para a economia local e para a economia do país. Esses são os 4 pontos prioritários que nós trazemos, senador Marcelo Castro, aqui para debate no âmbito desta casa. Eu agradeço a atenção e fico à disposição. Muito obrigada.